Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre mais um caso clínico baseado neste livro aqui. E o tema de hoje é dor lombar. Então, vamos lá ao caso clínico. Homem de 41 anos com queixa principal de dor lombar. Vamos ver como que é essa dor. O paciente informou que levantou um objeto pesado no trabalho. Apesar de não ter tido nenhuma dor no momento, na manhã seguinte acordou com uma dor intensa na região da lombar, com limitação de movimento. A dor era empontada e irradiava para baixo, na direção das nádegas e das duas pernas. Então, aí é um paciente sem queixas relacionadas a histórico de dor. É um caso de dor lombar aguda. Não apresentava outras queixas, fezes e urinas normais. Língua com coloração normal, saburra fina, ou seja, tudo certinho. Pulso normal. Pela localização da dor e sua irradiação, inspeção e palpação da região, concluiu-se que o canal afetado era o taian do pé, canal da bexiga. Então vamos lá, o paciente ele tem 41 anos, ele chega para o atendimento com queixa de dor lombar intensa. Ele acordou de manhã com muita dor, inclusive com limitação de movimento, e essa dor na região lombar com irradiação para baixo, através das nádegas e através das pernas, então ele procurou atendimento. Não é um caso de uma dor crônica que vem de muitos anos e que a pessoa resolve tratar. É uma pessoa que sofreu uma lesão, sofreu um trauma, acabou de acontecer e ela já procura atendimento. Então é por isso aí que a língua e o pulso são normais. Quando esse tipo de paciente chega para atendimento, o nosso foco principal tem que ser a dor. Então, pelo relato desse paciente, ele já contou que no trabalho teve uma situação anormal, onde ele levantou muito peso, ele fez um esforço maior para levantar esse peso, esse objeto, enfim. E, então, o que vai ser feito? Vai ser feito a avaliação do local. Pela indicação da dor pelo paciente, pelo relato que a dor é na lombar e que ela irradia pelas nádegas e desce pelas pernas, na parte aí do trajeto posterior das pernas, a gente já imagina que o canal afetado é o canal da bexiga, porque é o canal que tem a passagem por essa região aqui, né, tanto da lombar quanto desce pela parte aqui de trás das nádegas, né, do glúteo, e desce pela região posterior das pernas. Então, daí, a gente já imagina que é canal da bexiga, que este canal está envolvido, que tem alguma coisa errada com ele. E aí, com a inspeção e palpação da região, a gente consegue ter certeza, porque a região está com dor, então, na hora da palpação, o paciente vai relatar onde é a região com maior dor, com a maior queixa de dor, e também a gente pode fazer aí uma avaliação com relação à temperatura do local, para ver se há alguma contração, se há uma estagnação, uma estase de sangue, que aí, no caso, o local estaria mais quente do que o restante do corpo. Muito bem. Análise desse caso. Dor lombar causada por trauma. Então, a gente tem ali uma obstrução dos canais ecolaterais, especificamente do canal da bexiga, o taian do pé. E a dor empontada, ela é um grande indício de estase de sangue. Então, sempre que a gente tem um paciente que relata essa dor empontada, a gente já imagina imediatamente que há algum processo de estase de sangue. Diferenciação. Bom, com base em tudo que foi falado pelo paciente, a gente vai descartar imediatamente causa externa de doença, que seriam aí a invasão dos fatores patogênicos externos, e também causas internas, porque essa doença não atingiu o órgão, não teve um fundo emocional, e aparentemente todos os órgãos do paciente e toda a fisiologia do paciente está preservada. Então, a gente já pode concluir que a causa deste problema, desta dor, é o trauma. E o trauma na medicina chinesa, a lesão, ela é considerada uma causa nem interna e nem externa. Por que não é? Porque não é o vento, por exemplo, um fator patogênico externo que fez a pessoa ser lesionada. A pessoa caiu, não foi o vento que empurrou. E, por outro lado, não foi a emoção que fez ela cair também. A raiva dela não fez ela cair. Foi um acontecimento.
Então, na medicina chinesa, a gente chama de causas nem interna nem externa, junto com causas nem interna nem externa, junto com o trauma, por exemplo, a alimentação inadequada e outros fatores são considerados também uma causa de doença que não é nem interna, nem emocional e nem externa, gerada por fator patogênico. Lembrando que, nesse caso, nós estamos falando do gatilho da doença, o que causou. Então, lembra lá que nem toda patologia de órgão interna é causada por emoção. Muitas vezes é um fator patogênico externo que internalizou e que acabou danificando o órgão. Então, toma cuidado quando falar que tudo que é interno, tudo que é órgão, é relacionado à emoção, porque não é bem assim. Muito bem. O trauma, então, ele é uma doença, ele é uma situação que pode ser causada por uma queda, movimento inapropriado ou acidentes em geral. As principais manifestações de um trauma são a hemorragia, então cortei, saiu sangue, hematoma, bati, então gerou um hematoma na minha pele, há uma hemorragia subcutânea, que ali vai se formar um hematoma, inchaço da região e principalmente a dor. O trauma, quando a gente pensa numa batida, numa queda ou num acidente, o que ele vai fazer? Ele vai atingir pele, colaterais, músculo e canais principais. Quando a gente fala de pele e músculos, o espaço entre a pele e músculos, ali estão localizados os canais colaterais. Então, na hora que tem a lesão, isso aqui vai causar um trauma, vai causar algum tipo de alteração nesta região, que dependendo aí também pode atingir um canal principal. Mesma coisa que pegar uma mangueira e de repente quebrar essa mangueira no meio ou virar ela bruscamente. Pode causar algum tipo de trauma e alguma dificuldade no fluxo de água por ela. Às vezes, em situações mais graves, quando a lesão é mais grave, quando o trauma é mais grave, além de comprometer a pele, colaterais, músculos e os canais principais, a lesão também pode comprometer os tendões, os vasos. Agora, os órgãos dificilmente são afetados nessas condições, a não ser quando a pessoa leva uma facada direto no coração e aí atinge-se diretamente o órgão físico. Mas pensando fisiologicamente, um trauma externo, ele não teria capacidade de gerar alguma alteração, uma patologia fisiológica nos órgãos. Em linhas gerais, o trauma, ele influencia diretamente a área atingida e muitas vezes prejudica o fluxo de sangue, o que resulta em estase. Então, o trauma é onde foi o trauma. Bati o cotovelo, vai doer o cotovelo, não vai doer meu joelho, certo? E o que acontece? Toda vez que tem um trauma, há uma lesão interna, de médio, pequeno ou grande porte. Mas, sempre que há uma lesão, que há uma batida, é como a mangueira que entorta muito rápido, que é quebrada, que é feita uma manipulação muito brusca. Há perda, o fluxo de sangue, ele acaba sendo prejudicado, o que vai a longo prazo, ou a médio prazo, ou a curto prazo, dependendo do tamanho dessa lesão, gerar estase de sangue. Uma lesão que ela é mais brusca, ela vai gerar um rompimento ou uma alteração maior no canal principal e vai rapidamente gerar aí uma diminuição do fluxo do Qi, então o Qi não está mais em livre fluxo, e a formação de estase. Quando essa lesão ela é pequena, essa estase ela acontece, mas ela demora mais para acontecer. Em várias situações, por exemplo, aí, movimentos inadequados, e a gente pode falar muito aí de movimentos na academia, né? Que a pessoa vai lá e faz musculação, e aí ela vai gerando várias microlesões. Ela não sente nada, porque a estase não vai acontecer agora. A lesão foi bem pequenininha. Só que lá na frente, depois de vários anos, essa lesão pode causar estase, e aí sim esse paciente começar a sentir dor. Aqui no caso não, foi tudo muito rápido. Ele teve a lesão, no dia seguinte ele já apresentou a dor empontada, que é clássica da estase de sangue. Então, olha só o mecanismo da doença, como que tudo isso começou e como que evoluiu. Ao levantar um objeto pesado, a região do lombar do paciente sofreu um trauma. Foi fazer um movimento muito brusco, forçou a região lombar, gerou um trauma na região. Com isso, a pele, músculos e canais principais que passam na região foram atingidos e o fluxo regular de Qi prejudicado. Com o passar do tempo, a diminuição do fluxo de Qi levou à formação de estase,
que por sua vez causou a dor intensa e incontada descrita pelo paciente. Então, estava lá, teve uma lesão nessa região, quando ele foi fazer provavelmente um movimento de abaixar, então ele abaixou para pegar o seu objeto, ele causou uma lesão aqui nessa região. O que a gente tem passando aqui? Vaso governador, canal da bexiga, basicamente. Seriam aí os canais que poderiam ser prejudicados neste movimento assim, né? No movimento que foi feito para pegar o objeto no chão. Muito bem. O que aconteceu? Teve essa lesão prejudicou o canal principal, alterou o fluxo regular do Ti, e aí esse fluxo alterado do Ti acabou também atrapalhando a passagem do sangue, que por sua vez acabou gerando uma estase de sangue. Olha só uma observação. Esse caso é um caso com histórico claro e curto. O paciente não precisa ficar falando muito da vida dele, porque ele procurou atendimento, porque ele teve uma lesão e está com dor. Ponto final. E aí é o que a gente fala, tratar o ramo. O paciente tem pressão alta, tem não sei o quê. Ele chegou para tratar a dor. A dor tratada, aí sim a gente pode sugerir um tratamento, fazer uma anamnese completa para os seus outros problemas de saúde. Mas aqui a gente tem que tratar o ramo, a gente tem que ser pontual no tratamento da dor. E aí, o que acontece? Como é um caso agudo e aconteceu de um dia para o outro, não tem alteração de pulso e língua. Ou se tivesse alteração de pulso e língua, elas não iam ter relação com essa condição de trauma, porque é muito recente. Então, quando a gente pega um paciente que vem por conta de um trauma, e esse trauma é recente, o que a gente vê em língua e pulso vai representar outras patologias que o paciente tem, mas ele não vai ter relação com o trauma em si. Então, nesse caso de trauma, o que a gente tem que fazer? Trabalhar a área da dor, analisar primeiro o histórico desse trauma e segundo, avaliar a região da dor, palpar a região para saber onde dói, perguntar por onde que essa dor irradia e também colocar a mão, palpar a região para sentir a temperatura, além, obviamente, de inspecionar a região para ver se tem algum hematoma, alguma alteração de pele, etc. Muito bem, nesse caso aqui desse paciente, princípios de tratamento, resolver a obstrução dos canais e colaterais, então, teve ali uma obstrução, teve uma alteração, a gente tem que resolver isso, tirar essa obstrução, resolver a estase de sangue, então desbloquear a passagem do sangue, e restabelecer o livre fluxo de Ti. São essas três coisas que a gente precisa fazer. No caso clínico original, o paciente foi tratado apenas com um ponto de acupuntura. O profissional optou pelo uso do bexiga 63, que é o ponto X do canal da bexiga. Então, ele fica aqui na região do pé, olha só, ponto bonitinho aqui. E o ponto X, ele é o ponto fenda, ele é um ponto que tem como função remover obstruções do canal de forma geral. Então, ao utilizar esse ponto, ele removeu as obstruções de Ti e sangue do canal, e aí, segundo descrito, após o agulhamento e o estímulo adequado do ponto, a dor desapareceu completamente, o paciente saiu de lá sem dor. Vamos às observações. Primeiro, o paciente saiu de lá sem dor, porque nós estamos falando aqui de um caso agudo, que ele já buscou o tratamento no dia seguinte. Quando a gente tem um caso desse e o paciente demora para buscar o atendimento, a gente não vai ter uma resposta tão rápida, porque o problema ele já se tornou, de certo modo, crônico. Então, a gente tem que ter essa avaliação do tempo percorrido entre o trauma e a busca pelo atendimento. Segundo ponto, o caso clínico, né, o profissional desse caso clínico, ele usou apenas o bexiga 63. Tem um monte de outro ponto que podia ser utilizado. Tem vários outros pontos que poderiam ser utilizados num caso de problema agudo na lombar. Uma das coisas também que a gente usaria, que a gente usa muito na prática clínica para esse caso, é a aplicação de motion dispersão na região também para ajudar a desfazer a estase de sangue e refazer aí, remontar o fluxo de Ti. Então, nós temos várias possibilidades. Aqui, nós falamos sobre o que está descrito no livro com relação a este caso clínico. Então, a gente tem que considerar
tudo isso quando a gente vai fazer uma prescrição de pontos, tá? Qual que é o tempo desse trauma? Porque quando o trauma é muito grande, deixa eu deixar o boneco aqui. Quando o trauma ele é grande, ele vai causar dor praticamente imediata. Agora, quando esse trauma é pequeno, a dor pode acontecer até anos depois. E aí, ele fala nesse caso clínico, esse profissional, né, dentro do seu entendimento, que toda vez que há um trauma, há estase de sangue, que pode acontecer imediatamente, um pouco depois, ou muito tempo depois. E a observação do caso clínico é que toda vez que for atendido um paciente com queixa principal de dor, é muito importante a gente perguntar sobre o histórico de traumas. Às vezes o paciente sofreu um trauma 1, 2 anos atrás, que talvez ele nem lembre, mas a gente precisa considerar isso na nossa anamnese para compreender o gatilho da doença, aquilo que começou, a primeira causa que começou a andar um trem patológico e chegar no ponto que ele está no momento que ele chega para a gente. Então, todo trauma gera uma estase de sangue em algum momento e a gente precisa se atentar a isso. Esse aqui é um caso clínico simples, né? Mas é um caso clínico muito real e muito próximo do que a gente recebe durante o nosso atendimento. Por isso que eu quis fazer este vídeo, né, essa aula sobre este caso clínico. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra sugestão de caso clínico ou de tema para o aprendiz também, por favor, deixe no comentário. E comentários em geral, se você já tratou algum paciente parecido com esse, como que foi a evolução, também deixe nos comentários. Ou seja, comente este vídeo. Aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe o aprendiz tanto pelas redes sociais quanto pelo site, porque lá todo dia tem um artigo novo, feito especialmente para você, e em breve teremos muitas novidades por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!